para mais uma live aqui nesta plataforma. Deus abençoe a você que está chegando. Eu sou o Pastor Rony. Este canal aqui traz para nós informações segundo a palavra de Deus, de acordo com a doutrina da unicidade de Deus. Essa é a nossa regrinha que a gente sempre traz aqui. Esses tipos de assunto, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você que chegou de paraquedas aqui neste canal, nós temos para mais de 1000, né, lives, vídeos e afins, trazendo esse tipo de informação a você que deve provavelmente ter dúvidas sobre a doutrina da unicidade ou até a título de curiosidade. Bendito seja Deus, tá? Hoje o nosso assunto é sobre salvação. A gente tem falado muito sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, né? Hoje nós vamos falar sobre salvação, e um assunto bem pontual, bem intenso, porque fala justamente sobre a negligência dessa salvação. Negligenciar a salvação. Nós vamos falar sobre a negligência. Bendito seja Deus. Tentei fazer esse vídeo aqui há pouco, mas infelizmente nós não conseguimos. Estamos tentando aqui trazer novamente para ver se a gente conclui essa nossa live, né? O que ocorre, né? Por que nós trouxemos esse assunto, o porquê desse assunto, louvado seja Deus? Nós sabemos que o homem ele busca de toda forma, no final desta vida, ter um lugar melhor para ele estar. E a gente informa isso, a gente tem a convicção disso, porque grande é o número de religiões paralelas ao cristianismo, né? Grande é o número de religiosos, de pessoas que têm uma fé, que se aplicam a seguir determinada religião, que não tem nada a ver muitas vezes com o cristianismo, mas que traz um final melhor, vamos dizer assim. Eu lembro que eu estava falando sobre um exemplo aqui de um tempo atrás, um tempo bem considerável atrás, nas redes de comunicação saiu uma notícia de que um grupo de pessoas foi encontrado sem vida. Olá, Davi, Deus abençoe, povo, muito obrigado pela curtida. Começando aqui a nossa live, muito obrigado, já está chegando o povo aí. E esse grupo de pessoas foi encontrado sem vida. Os peritos foram lá investigar o que foi que tinha acontecido lá naquele lugar. Várias pessoas dentro de um galpão encontradas sem vida. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Obrigado, Davi. Encontradas sem vida, e foram verificar o motivo, o porquê que aquelas pessoas estavam sem vida. E constataram que aquela religião, ela cria que naquele dia um cometa iria passar e iria levar o povo para um outro lugar, o paraíso deles. Compreendeu? Então eles colocaram na mente que um cometa viria e eles iriam com esse cometa. Bendito seja Deus. E assim a gente vê várias religiões se formando, paralelas ao cristianismo, querendo trazer algum tipo de alegria no final das suas vidas. Eles têm liberdade de ter as suas religiões, nós não estamos aqui para desfazer religião alguma, nós estamos trazendo fatos. Cada um tem a religião que bem entenda, o segmento que bem entenda, a fé que bem entenda, ou se não quiser nem ter fé, não tem problema. Tem gente que se ocupa a chegar na nossa live, nós estamos falando sobre a unicidade de Deus. Alguns têm curiosidade do assunto, outros são já membros de igrejas que professam esse tipo de fé. A pessoa chega, não tem essa mesma fé, talvez não tenha nem religião, e se ocupa a falar ou escrever algo que não edifica para nós, né? Nós damos tanta liberdade às pessoas, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Seria interessante ser recíproco, mas tudo bem, cada um com sua religião, como nós falamos. Então nós vemos vários segmentos religiosos acontecendo no mundo,
cada um com o seu tipo de pensamento, mas pensamentos que não têm a ver com Cristo, que não têm a ver com a Bíblia, mas tem a ver com um final de vida e uma sequência da sua eternidade em um lugar melhor, já que para muitos que pensam da maneira como eu coloquei aqui, de procurarem para si os seus paraísos, muitos fazem isso porque se julgam incompetentes, incapazes, impotentes para chegarem à Nova Jerusalém Celestial. Ou creem que exista algo melhor para eles com a pouca força que têm, com o pecado que ainda cerca. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos lá, vamos dar a sequência, né? Vamos dar a sequência aqui. Porque como nós falamos, a introdução do nosso vídeo é justamente essa. Várias religiões com pensamentos paralelos que não são de acordo com a Bíblia, mas que querem trazer algo de bom para si, porque eles querem verdadeiramente, no final das suas vidas e na sequência da sua jornada, um local melhor para estarem. Bendito seja Deus. Mas nós, os cristãos, os adoradores, aqueles que servem a Deus, os pentecostais, os tradicionais, os cristãos em geral, né? Ainda que com divergência em termos de doutrina, um exemplo, nós professamos a doutrina da unicidade, mas tem gente que me assiste que professa outro tipo de doutrina. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, e é bem-vindo aqui, a gente sabe disso. Então, independente da sua regra de fé, vamos dizer assim, você é cristão, você observa dentro da palavra. Você vai lá e olha dentro da palavra. E o que tem escrito dentro da palavra? A palavra do Senhor nos diz, no quesito salvação, na questão salvação, não existem vários caminhos que nos levem à salvação. Não existem esses caminhos todos que nos levem à salvação. Você quer ver uma prática interessante de muitas pessoas, cristãs até, mas que não adotam uma fé salvadora, vamos dizer assim, porque não se esforçam em adorar a Deus, se colocam como cristãos, mas não observam tanto a Bíblia? Muitos deles declaram, eu sou filho de Deus, eu também mereço essa bênção. O Senhor não é tão mau assim, que vai me tirar da sua glória. Então procura outras formas de estar servindo a Deus, mas sem estar com a fidelidade, com a gratidão ali, com a, vamos dizer assim, submissão a Deus, né? E julgam que Deus está recebendo ali, Deus vai receber. Deus não é ruim, Deus não é uma má pessoa. Deus me entende, Deus me compreende, Deus me conhece, sabe que eu não tenho condição de ser tão fiel assim. Muitos pensam dessa maneira. E, como diz o brasileiro, né? Vida que segue. Eu sei que eu tenho a minha fé, eu sei que Deus me vê, eu sei que Deus me ouve. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E como nós também falamos, essa pessoa que pensa dessa maneira tem total liberdade em viver e pensar dessa maneira. Ela julga que existam vários caminhos para se chegar ao céu, vários caminhos para se ter a salvação ou se viver o arrebatamento. Bendito seja Deus. Porém, nós, os adoradores, os cristãos, como eu falei, de maneira geral, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, independente se é pentecostal, se é tradicional, como eu falei. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada nos mostra para aqueles que são adoradores de Deus mesmo, como eu falei, independente do segmento religioso, mas que vivam o cristianismo, né? Eles olham para a Bíblia e eles observam, não há como ter outra fonte, outra forma de se salvar, a não ser através de Jesus Cristo. Concorda comigo? Bendito seja Deus. Então, a forma que existe para ser salvo, a única condição, a única direção para a salvação, se chama Jesus de Nazaré.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amigo, fica difícil até discutir com pessoas assim, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não existe esse tipo de atitude dentro da palavra. Existem pessoas que não compreendem a palavra, mas nunca Deus poderia ser isso, ou estar assim.